A separação de um casal que tem filhos envolve muitas questões, entre elas, garantir o bem-estar da criança, mesmo com o fim do relacionamento conjugal. E quando os pais têm cada um uma nacionalidade e não há consenso sobre em que país a criança deve ficar, o cenário pode ser ainda mais complexo. O Brasil tem atualmente mais de 230 casos de subtração internacional de menores em andamento, com 35 países envolvidos, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso acontece quando um dos genitores decide levar o filho sem a autorização do outro. Nessa edição do MJSP em Foco, eu, Roberto Camargo, vou trazer para você entrevistas especiais com muita informação sobre esse tema ainda pouco conhecido, a subtração internacional de menores. Fica aí, que o podcast está só começando. Bom, muitos casos de subtração de menor vão parar na justiça e um dos principais tratados internacionais sobre o assunto, criado em 25 de outubro de 1980, é a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, concluído em Haia, na Holanda. Vou chamar logo no início o nosso quadro Mergulho na História sobre o documento que ficou conhecido como Convenção da Haia. No ano 2000, o Brasil se tornou signatário da Convenção da Haia. O tratado estabelece que os Estados partes cooperem entre si para restituir ao país de residência habitual toda e qualquer criança que tenha sido objeto de retenção ou transferência internacional ilícitas, quando há violação do direito de guarda de um dos genitores ou de qualquer outra pessoa ou instituição responsável pelo menor. A Convenção prevê, portanto, procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ao país onde costumava morar e também assegura a proteção do direito de visita. No âmbito da América Latina, em 1989, também foi criada a Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Menores em Montevidéu, Uruguai, e promulgada no Brasil em 1994. É esse trabalho conjunto dos países que torna possível a prestação de auxílio jurídico recíproco para quem precisa. Para aprofundar mais o assunto, o MJSP em Foco convidou vários profissionais que atuam nessa área para explicar sobre o que acontece quando um dos pais decide levar uma criança sem autorização do outro para outro país. Eu chamo agora o Henrique Moreira Gaziri, advogado da União. Afinal, a AGU é o órgão que atua representando a União nesses casos. Olá, doutor Henrique. Obrigado pela presença aqui no podcast MJSP em Foco. Olá, eu agradeço o convite para estarmos aqui esclarecendo algumas dúvidas sobre o sequestro de crianças. Eu começo perguntando qual o papel da Advocacia Geral da União nesses processos de subtração de menores. Bom, a AGU está sempre na justiça, em juízo, defendendo e representando o Estado brasileiro. Nesses casos, a AGU está em juízo para fazer valer e fazer cumprir essa convenção, que foi assinada pelo Brasil e por outros países, que prevê que nas hipóteses em que houver uma subtração de uma criança, o estado de destino dela tem que se esforçar para que ela retorne ao país de origem. É possível conseguir um acordo entre os pais em caso internacional de subtração de menor antes mesmo de acionar a justiça? Nós, a AGU, temos a certeza que essa é a melhor solução possível. O ideal é que possam chegar a um acordo, e melhor ainda se o acordo for feito antes de haver uma ação judicial. Nós entendemos que é a melhor solução para todos, para a criança, para os pais, para todo mundo. Esse acordo pode tanto ser um acordo que preveja o retorno da criança ao país de origem, tanto como um acordo que preveja que a criança fique no Brasil. Esses processos são longos ou podem ser decididos rapidamente para evitar o sofrimento das crianças e dos demais envolvidos? Bom, em regra, essa ação dura mais do que deveria, porque o próprio tratado prevê uma duração de 6 semanas para a criança retornar para o país de origem. E é muito, muito raro que isso aconteça na prática no Brasil, por vários motivos. Nós temos umas regras processuais que prevêem tempos longos de resposta, então não é fácil cumprir essas 6 semanas. Mas a AGU está sempre tentando que eles possam terminar o mais rápido possível
até para que haja uma solução para o problema, né? Porque também essa pendência desse processo judicial é ruim para todo mundo, tanto para a criança como para a mãe ou pai que estão no Brasil, quanto para o genitor abandonado que está no exterior. O custo de uma ação internacional é caro, não é? O governo brasileiro pode apoiar financeiramente um pai ou uma mãe que queira ingressar com a ação para reaver o filho levado para outro país? Isso vai depender bastante de qual país ela foi levada. Por exemplo, quando a criança é levada para o Brasil, o genitor que está no exterior pedindo o retorno da criança não vai pagar nada. Quem vai atuar em juízo é a AGU. O Brasil não vai cobrar dessa pessoa, desse cidadão estrangeiro que mora no exterior, nada. Todos os gastos vão ser arcados pela União. Então, é possível também que outros países tenham um modelo semelhante. É o ideal nesses casos, né? Porque, como você disse, o custo dessas ações no exterior poderiam mesmo invisibilizar que a pessoa pudesse buscar os direitos. Existe alguma punição para um país que descumprir a Convenção da Haia e se negar a devolver o menor para o país estrangeiro? Isso é muito importante, porque como um tratado, é uma coisa de reciprocidade. Se o Brasil eventualmente não cumprir o tratado e ficar de forma explícita e que não quiser mais ser parte dessa convenção, ele deixa de ser signatário. E nesse caso, ele vai também deixar de poder pedir que as crianças brasileiras que vão para o exterior ilicitamente retornem para cá. E também é possível que haja consequência do Brasil ser acionado em cortes internacionais. E aí poderia ser julgado por essas cortes e eventualmente punido. Agradeço pela entrevista aqui para o podcast, doutor. Obrigado, e sempre que precisarem do apoio da AGU, estamos à disposição. E olha só, para facilitar o entendimento sobre essa questão de subtração internacional de menores, a AGU também elaborou uma cartilha que destaca a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. É sobre esse assunto que eu converso agora com a advogada da União, Nereida Dell'Aguila. Doutora Nereida, bem-vinda ao MJSP em Foco. Eu que agradeço, obrigada. Que tipo de informações traz a cartilha e como a publicação pode ajudar os pais nessa situação de subtração de menor? Além da definição, né, o que é a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, a cartilha também traz definição do que é uma cooperação jurídica internacional, quais são as autoridades centrais, o que é uma autoridade central, qual o papel da Advocacia Geral da União na implementação da Convenção e no seu cumprimento. Também traz algumas palavras sobre a tramitação de uma ação, né, baseada na Convenção da Haia de 1980 no âmbito do Poder Judiciário, né, e também outros conceitos operacionais da Convenção. E um ponto importante também, que eu tenho que ressaltar, é o fluxograma da tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional para o bom cumprimento para a aplicação da Convenção da Haia de 1980. E como acessar a cartilha? A cartilha, elaborada pela AGU, ela está disponível no próprio site da Advocacia Geral da União, no www.agu.gov.br. Doutora Nereida, uma última questão. A subtração de menor é considerada crime na legislação brasileira? Em primeiro lugar, eu acho importante que nós devemos fazer a distinção entre o sequestro que é tratado na Convenção da Haia de 1980 e a palavra sequestro, né, que é entendida de uma forma geral, né, por todos. Eu tenho para dizer que a Convenção da Haia de 1980 ela cuida dos aspectos civis do sequestro internacional de crianças e não dos aspectos penais. O foco é o aspecto civil do sequestro internacional de crianças, a subtração, que seria justamente a transferência de uma criança de um lugar para o outro ou a sua retenção em um outro estado contratante de maneira ilícita. E em que consiste essa ilicitude? Civil. Consiste justamente na não autorização da alteração de residência do genitor abandonado em relação àquela criança. Agora, um outro ponto. Essa situação de sequestro de menor é considerada como crime pela legislação brasileira? Essa figura penal ela não existe no caso de genitor ou genitora que subtraia o seu filho, mas no exercício do seu poder de guarda. A figura penal, ela somente vai existir se esse pai ou mãe
né, ou então o tutor do menor, não estiver exercendo, ou então estiver destituído temporariamente desse padre poder, da tutela, curatela ou guarda. Então, essa disposição está estabelecida no artigo 249, parágrafo 1º do Código Penal, que diz o seguinte: o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Mas o que a gente vê normalmente é que o pai, uma mãe, tem a guarda, ou exerce aquela guarda, até mesmo porque, o que é comum, você vê na legislação de todos os países, da grande maioria dos países, na verdade, ela estabelece que a guarda, né, o comum é que a guarda será compartilhada entre os genitores. Então, nessa situação de guarda compartilhada, um pai ou uma mãe não vai se subsumir a essa figura penal do artigo 249, parágrafo 1º. Essa foi a advogada da União, Nereida Del Águila. Obrigado pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Já deu para perceber que esse é um tema bastante sensível, não é? E aqui no Brasil, além da Advocacia Geral da União, outros órgãos estão envolvidos com o tema de subtração internacional de menores. É o caso da ACAF, Autoridade Central Administrativa Federal, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para enriquecer aqui a nossa conversa, eu recebo agora a própria Autoridade Central Administrativa Federal, Fernanda Rocha Pacheco Santos, que também é coordenadora geral de adoção e subtração internacional de crianças e adolescentes. Olá, doutora Fernanda, bem-vinda a essa conversa que está esclarecendo tantas dúvidas sobre o assunto. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, conta pra gente qual é o papel da Autoridade Central Administrativa Federal em relação aos casos de subtração internacional de crianças. O Brasil, quando resolveu se comprometer com outros países a garantir o melhor interesse da criança, a protegê-la em relação à subtração internacional, ele assumiu o compromisso de estabelecer uma unidade que seria responsável por executar e dar cumprimento a tudo que foi acordado nas convenções. Então, nós aqui como autoridade central, e atuamos com base na Convenção de Haia de 1980 e com base na Convenção Interamericana sobre Restituição de Menores, que é de 1989, nós recebemos os pedidos que vêm dos outros países para que a criança que foi subtraída esteja no Brasil retorne àquele país onde ela residia, e também recebemos os pedidos de pais que estão no Brasil cujas crianças foram levadas sem seu consentimento para outro país. Então, nós trabalhamos nesses dois sentidos. É uma cooperação que o Brasil estabeleceu com outros países e a autoridade central é responsável por fazer essa interlocução com as autoridades centrais dos outros países e também com as pessoas que estão no Brasil precisando de apoio diante de uma situação como essa. E como vocês atuam? Da nossa parte, o que a gente busca fazer é tratar com menos burocracia a tramitação de todas as informações relativas a esse assunto. Então, a gente primeiro tem a diminuição da burocracia, a tramitação mais informal dessas comunicações. Nós incentivamos que haja um acordo entre as partes, sempre pensando no melhor para a criança, que é a solução mais rápida e pacífica. E se não houver, a gente encaminha esse caso, a própria AGU, que vai verificar a possibilidade, a pertinência de ajuizar uma ação. Agradeço muito pela sua participação aqui no MJSP em Foco. Eu que agradeço, esperamos poder contribuir com esses esclarecimentos aí para que cada vez mais os órgãos sejam buscados para essas orientações e as pessoas encontrem caminhos melhores para resolver os seus conflitos que não impactem tanto na vida das crianças e das famílias. Bom, é muito importante a gente também trazer para essa conversa a Justiça Federal. Isso porque os processos de subtração de menores são analisados e julgados pela Justiça.
Por isso, quem vai trazer mais luz sobre o tempo de tramitação dessas ações e o trabalho executado pela Justiça brasileira nesses casos é o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e coordenador nacional da Rede Brasileira de Juízes de Enlace para a Convenção da Haia de Subtração Internacional de Crianças, Guilherme Calmon. Olá, Dr. Calmon. Eu agradeço pela sua participação aqui no podcast MJSP em Foco sobre esse tema tão sensível. Eu que agradeço a vocês, é uma oportunidade ímpar para podermos trocar algumas ideias e prestar alguns esclarecimentos a respeito do tema para todos que nos ouvirem. Desembargador, como proteger as crianças no caso de separação dos pais quando não há consenso sobre a guarda dos filhos? A conciliação é sempre o melhor caminho mesmo? Sem dúvida, o ideal, né, o que se recomenda sempre é que haja consenso, né, que haja acordo entre os pais sobre a guarda dos filhos. Mas, como a pergunta propriamente até já coloca, quando não houver o consenso, como fazer? Na realidade, nesse caso, de fato, o caminho único que nós temos no Brasil é a judicialização, é ingressar com uma ação de guarda, né, perante a Justiça Estadual, de onde o casal e a criança residam, para exatamente que a Justiça possa resolver sobre esse tema. Por óbvio que também no âmbito do sistema de justiça serão utilizados instrumentos para mediar e tentar conciliar esse casal antes de uma sentença que venha definir a respeito dessa temática da guarda. Mas quando isso não acontecer, o juiz terá que avaliar o caso junto com a sua equipe multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, para poder definir a qual deles caberá a guarda se for definido o modelo da guarda unilateral. O que leva algum pai a fazer a subtração de um menor no caso de separação? Muitas vezes isso decorre exatamente da falta de acordo entre os pais e principalmente quando há a ideia de que essa pessoa, né, que esse pai ou que essa mãe que esteja levando a criança teria, entre aspas, a propriedade sobre a criança, teria a condição dela sozinha resolver os destinos dessa criança, que na realidade é um equívoco, né? Na verdade a criança não é propriedade dela e não é o fato de ter ocorrido a separação do casal que gerará um rompimento do vínculo de ambos os pais com o seu filho comum. Mas, respondendo objetivamente, de fato acontece a subtração muitas vezes em razão dessa falta de consenso entre os pais. Quais os maiores obstáculos hoje para o cumprimento da Convenção da Haia? Hoje, uma das questões mais importantes nesse tema é a questão da duração desses casos judicializados para fins de dar cumprimento à Convenção. A Convenção da Haia prevê o prazo máximo de até 6 semanas para que a situação que envolva aquela criança sequestrada ou subtraída tenha que ser resolvida em tempo bastante até curto, né? Por quê? Porque envolve exatamente a vida dessa criança. Na vida dela, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, é muita coisa. Então, por isso a ideia de uma celeridade maior. E o grande problema que tem sido buscado enfrentar na atualidade é exatamente o problema da demora. Nós temos um sistema processual baseado na nossa legislação, né, o Código de Processo Civil, entre outras leis, que prevêem inúmeros prazos. Tudo isso e a própria existência de quatro instâncias na nossa jurisdição acaba atrasando muito em razão do volume e também, muitas vezes, da própria complexidade das questões que são submetidas ao judiciário. E o Brasil está tentando resolver esse problema através de vários tipos de mecanismos. A saída seriam mudanças na legislação? Esse é um ponto que nós temos tido uma atenção muito especial, a necessidade de uma lei que trate de um procedimento mais célere, né, mais rápido, para dar conta dessas ações. E há, pela Conferência da Haia,
né, até mesmo aqui em relação à América do Sul, América Latina, a ideia de uma lei modelo, né, que pudesse vir a ser adaptada a cada país exatamente nessa linha, né, de uma maior agilidade nesse procedimento. Então nós temos que estar prontos para poder dar respostas a essas questões e conscientizar especialmente os pais de que nenhum deles é proprietário exclusivo, né? Muito menos proprietário do seu filho, né? Que a gente tem que sempre buscar o melhor interesse da criança em qualquer questão, em especial no tema envolvendo a subtração internacional de crianças. Agradeço mais uma vez pela entrevista aqui para o podcast, Dr. Guilherme Calmon. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. A gente espera ter trazido mais conhecimento sobre a subtração internacional de menores para você. O podcast termina aqui, com redação de Rosa Amélia de Abreu, produção de Cristina Mello, edição de Ana Gabriela Salles e José Maria Pardal na sonoplastia. Eu sou o Roberto Camargo e te espero no próximo MJSP em Foco. Até lá!